Capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste. Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuraram meio de o prenderem, porque o temiam, pois o povo estava maravilhado pela sua doutrina. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-los. Jesus iniciou naquela época a luta contra as pessoas e religiões organizadas para explorar o povo. Digamos de passagem que tem muita gente na época atual que ainda não aprendeu que as religiões não devem ser para fins lucrativos. Então, o que podemos concluir é que não entenderam o Evangelho de Jesus. Na mesma hora que Jesus expulsou os vendilhões na frente de todos, ele curou cegos e coxos, para ensinar aos sacerdotes da época que os bens divinos se recebem de graça e de graça devem ser distribuídos. Em nossos dias, os templos continuam impuros. Jesus era manso e humilde, ele tinha a humildade que desarmava os poderosos. Nunca teve luxo e suas idas e vindas eram bem sem pompa. Ele contagiava seus seguidores pelo entusiasmo de suas virtudes, despertavam na multidão. Ele era modesto e simples, com a moral que pregava e exemplificava. Quando ele expulsou os vendilhões do templo, ele disse: está escrito, minha casa é casa de oração, e a transformastes num covil de ladrões. Essas palavras até hoje não chegaram aos ouvidos de muita gente, pois são muitos ainda os que negociam, comprando e vendendo orações, perdões e indulgências, resgatando crimes a peso de ouro e fazendo das bênçãos do Senhor objeto de vil comércio. Esse era o pensamento que aquelas palavras queriam dizer. Desconfiai dos que vendem o perdão e as graças, dos que exploram a credulidade e a ignorância, dos que praticam o roubo negociando o que lhes não pertencem. Vemos claramente que quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, ele mostrou que o seu ato não obedeceu ao pensamento de defender a pureza de um templo de pedra, mas apresentando-o como um lugar verdadeiramente sagrado, em que tais coisas constituíam uma ofensa à divindade. Ele que ensinou a ser Deus Espírito e que deve ser adorado em espírito e verdade, estaria em contradição consigo mesmo se expulsasse do templo vendilhões, por ser ali a casa de Deus. É bom prestarmos atenção nas suas palavras. Minha casa será chamada por todos, etc. Se aquela fosse a sua casa e a casa de Deus, ele dizendo isso, se teria declarado Deus. Aquele ato foi simbólico. No nosso mundo terreno, como nos infinitos mundos criados pelo Pai, a finalidade, o objetivo é a prática do amor universal, que é a lei das leis. Isso é, orar é trabalhar na obra do progresso comum, trabalhando cada qual pelo seu próprio progresso intelectual e moral, podendo fazer isso amando a Deus, praticando a caridade, a fraternidade, a justiça e o perdão.